Entendendo a Bíblia em boa companhia, Davi, o pecador, semelhante a Jesus? Ora, se Davi, o grande pecador, é semelhante a Jesus na palavra de Deus, então eu também sou, eu também posso ser. Veja só o que está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 21 e 22. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Aqui é Deus dando testemunho de Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Olha que poderoso testemunho de Deus a respeito de um homem que andou segundo o seu coração e que fará a sua vontade. Vamos ver como é que foi a vida desse homem segundo o coração de Deus? Antes, vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra está aberta e nós estamos ansiosos para aprender com as Tuas palavras, para que elas possam entronizar e transformar nosso coração. Faze-nos mais semelhantes a Ti e faça com que nós abençoemos as pessoas com o resplandecer do Seu rosto sobre elas. Abençoa todos os que estão participando desse programa, assistindo, com a paz, com o amor que só Tu tens. Abba, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos então falando de um homem como eu, como você, que também podemos ser a imagem e semelhança de Deus. Opa, peraí, tem alguma coisa de errado nisso que eu estou falando aqui. Podemos ser a imagem e semelhança de Deus? Veja o que está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Aqui uma conversa entre Elohim, entre os deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está registrado aqui em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Agora, então, como nós vamos falar de ficarmos semelhantes se nós fomos feitos à semelhança? Acontece que o pecado trouxe cardos e abrolhos, dor no parto, com o suor do rosto para comer, e nós somos desfigurados. Passamos a tomar traços de Satanás por copiar-lhes os atos. Foi exatamente o que aconteceu. Satanás traz em seu rosto as marcas do pecado, e nós trazemos no nosso corpo as marcas do pecado. Aquele anjo poderoso já tem rugas, já tem traços de caráter que são visíveis, não mais a luz, não um anjo de luz, não o Lúcifer, mas o diabo. Esse é identificado na Bíblia como o diabo. Por quê? Porque ele se desnaturou, ele quis subir acima nos céus, sentar-se na Assembleia de Deus, no trono de Deus, e de lá foi lançado para o ápice, para o abismo, para o inferno. Estamos nós aqui convivendo com essa criatura e ficando parecidos com ele, ou sendo revigorados à imagem e semelhança de Deus? Davi ficou parecidinho com ele. Ele primeiro estava negligenciando, descansando no palácio enquanto seus soldados estavam guerreando. Aquele valente que havia derrotado o gigante Golias e que havia destruído os filisteus e vários povos, agora estava descansando até tarde. Quando acordou de tarde, passou a cobiçar a mulher que descobriu que era a mulher de Urias. Assim ele violou um mandamento de Deus registrado lá em Êxodo, capítulo 20. E então ele passa, além de cobiçar a mulher, que é o 10º mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 17, ele passou a chamá-la e a adulterar com ela, violando assim o 7º mandamento registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Depois, para esconder o fruto do pecado, nascia então uma criança. Essa criança revelaria o pecado. O fruto do pecado não era propriamente a criança, mas o adultério que seria revelado. Então ele providencia chamar Urias, o marido dela, e tentá-lo a coabitar com ela, a ter relações com a esposa, para que dissessem que o filho era dele. Não deu certo o plano. Urias seguiu na sua trajetória, na defesa da sua pátria, nos conselhos de Deus, na defesa do próprio Davi. E o que acontece?
Davi manda matá-lo, manda o exército colocá-lo na frente de batalha e depois recuar para que ele fosse morto. Assim, ele comete o não matarás. O sexto mandamento é violado lá de Êxodo, capítulo 20, verso 13. A importância dos 10 mandamentos, porque uma violação leva a outra, um pecado leva a outro, e um pecador chama outros após si. Aí então vem o falso testemunho. A gangue se formava. Estava ele, Joabe, seu cúmplice lá, o seu sobrinho e cúmplice na morte de Urias, porque foi Joabe, o general que mandou que deixasse o capitão Urias na fronte de batalha abandonado. E depois o mensageiro, cada um deles foi aumentando o rol de pecadores. O destino de Joabe, nós falamos ontem, foi cruel, mas trouxe tormento para Davi a vida toda dele, porque as consequências do pecado vêm. Mas o que aconteceu naquele diálogo está lá registrado em Samuel. Lá no 2 Samuel, nós vamos ver então como que foi essa situação vivenciada ali. Primeiro, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, porque Natã estava repreendendo Davi e trouxe uma história de 2 homens, um muito rico, que tinha muitas ovelhas, muito gado, e roubou uma ovelha única de um pobrezinho para servir a seus convidados. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. E Natã diz, esse homem é você. E agora então ele se enche de grande responsabilização pelo seu pecado. Ele se convence que ele é um pecador. E então vem aqui, ele diz, por isso a espada nunca mais afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. E depois então vai adiante, verso 13, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Aquele que confessa seus pecados e muda, tem o perdão de Deus. Vamos testar isso? E Natã respondeu, verso 13 ainda, o Senhor perdoou o seu pecado. Aquele que confessa alcança a misericórdia, diz a palavra de Deus. Deus perdoou o pecado e agora, então, ele não escapa das consequências, da responsabilidade do seu pecado, mas ele encontra descanso no Senhor. Passa, então, a salmodiar, a cantar com alegria um grande salmo da Bíblia que está lá no Salmo 51, e hoje a ênfase está no capítulo 13 a 19. Aqui ele se parece direitinho com Jesus. Por quê? Porque eu vou fazer aqui um paralelo entre Salmo 51, o cântico de Davi, os salmos de Davi, com o que está registrado em Mateus capítulo 9, verso 13, que é a oração do Pai Nosso, tão bem conhecida, decorada e recitada por nós todos. Bom, nós vamos fazer esse resumo da seguinte forma. Vamos traçar Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, começando com o verso 9, portanto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus está orando ao Pai, ensinando os seus discípulos, eu e você, a orarmos. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus. Quem é que Davi identifica como Pai nosso? Está lá no verso 1 do capítulo 51 de Salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deus é o nosso Pai. Ele é quem nos fez a sua imagem e semelhança. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. É um Pai de amor, é um Pai de misericórdia. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Mas isso já está avançando sobre o verso 10. Porque venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Qual é a vontade de Deus que nós podemos pedir? Quando você quer que a sua oração seja atendida, você deve orar de acordo com a vontade do Pai, porque com certeza será atendido. Se ele diz, amai-vos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se você faz uma oração egoísta contra o teu próximo, a resposta vai ser, como Jesus disse, quem me pôs por juiz entre vós? Nós temos que orar pela graça, pela bondade, de acordo com a vontade do Pai, uns pelos outros. Mas aqui então vem a oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade do Pai está registrada por Davi, que por sinal é um tipo de Jesus, é um símbolo do que seria Jesus, assim como José, assim como Adão, assim agora Davi também representa o sacerdócio de Jesus.
aquele ministério de salvação, intervenção dos céus para a nossa restauração à imagem e semelhança de Deus. E aqui vamos então ler o verso 6 do capítulo 51. Sei que desejas a verdade no teu íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Então, o desejo de Deus para nós é que nós tenhamos verdadeira, nós sejamos autênticos no nosso arrependimento do nosso pecado. Porque aqui do verso 1 até o verso 6, Deus tem misericórdia de mim, por tua grande compaixão. E vai alimentando a mesma. Eu reconheço as minhas transgressões, meu pecado me persegue. Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça é a tua sentença. É justa a tua sentença. Tem razão em me condenar. Sei que sou pecador. E então, depois da confissão, venha obedecer à vontade do Pai. Você não pode só falar eu sou pecador e continuar pecando. Não, precisa haver uma transformação. Sei que sou pecador, mas sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Agora então vem, purifica-me com o isopo, lava-me, transforma o meu ser. Mas vamos seguir lá de acordo com a nossa comparação entre o livro de Salmos feito por Davi e a oração do Pai Nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem é o pão nosso senão Jesus? Então, na oração do Pai Nosso, no verso 11, depois de falar que teu é o reino, seja feita a tua vontade, ele também manda ler aqui o verso 8, de 16 a 19. 16 a 19 vai dizer mais sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é, Deus não se deleita em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Um coração contrito não desprezarás. Por tua vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos seus sacrifícios. Ergue os muros de Jerusalém, vamos ver que é uma barreira contra o pecado. Então vamos comparando ainda na nossa lição, o verso 19, a barreira que Deus colocou contra o pecado. Por quê? Porque teu é o reino é de Deus, e ele põe barreiras contra o pecado. Se nós nos arrependermos, confessarmos e pedirmos, purifica-me com o isopo, transforma-me no ser. Bom, vamos para o verso 12 de Mateus, capítulo 6. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Bom, Salmos, vamos retomar aqui. Mateus, capítulo 6, verso 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha que cuidado, hein? Ama teu próximo como a ti mesmo. Você perdoa quem se deve e é perdoado. Se não, não tem perdão quem não perdoa, porque é dando que se recebe. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E o paralelo no livro de Salmos, capítulo 51, o paralelo em Davi, sobre perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoados, está no capítulo 51, do verso 1 a 5, 7, 9 e 14. Um breve resumo. Vamos lá. Para encontrar o descanso em Cristo, vamos ver o que Davi faz. 51, versos 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Temos que reconhecer as transgressões e a nossa incapacidade de vencê-las. O meu pecado sempre me persegue. Veja, Davi reconhecia que o pecado estava sempre diante dele. Ele não conseguia ultrapassar essa barreira do pecado. Por isso, Deus precisava colocar a barreira, porque é dele o reino. Contra ti, e só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a sentença. A sentença é justa, por isso Jesus teve que morrer. Porque se a sentença fosse injusta, Jesus não precisaria morrer. No meu lugar, a sentença de morte, que era para mim, que na palavra do próprio Davi, esse homem tem que morrer. Aquele que pecar, essa alma morrerá, diz a palavra de Deus. Agora nós temos uma alma que não pecou, Jesus, que morre por essa alma que pecou. É uma substituição na morte e no sacrifício para que o reino de Deus prospere em refazer a imagem e semelhança de Deus. Porque se fomos desfigurados pelo pecado, Jesus agora
nos traz nova vida, nos veste no manto de justiça e somos encontrados na graça. Agora, novamente, a imagem e semelhança de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, é o objetivo da atuação do Espírito Santo, de Deus o Pai e de Deus o Filho. Essa trindade está envolvida em uso de anjos e homens para levar uma mensagem de restauração, regeneração do homem à imagem e semelhança de Deus, aqui e agora. Não é no céu, não é na volta de Jesus, quando seremos transformados em incorruptíveis. É agora. Não que você vai ser santo agora, mas você passa a ser semelhante a Jesus, porque ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas. E por isso, porque amamos a Deus sobre todas as coisas, aprendemos a amar os filhos deles, os nossos próximos como a nós mesmos, porque nós também somos filhos de Deus. Isso é o que está registrado lá em Atos capítulo 13, 21 e 22. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. E em Romanos capítulo 8, verso 14 a 17, vamos ampliar esse assunto, porque todos os que são guiados pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito, somos de novo a imagem e semelhança de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos. O Espírito Santo nos adota como filhos, nos corrige, sim, mas traz a semelhança de Deus. Para isso, nos corrige, porque eu repreendo e castigo a todos quanto o amo. Por meio do qual, do Espírito, clamamos: Abba, Abba, papaizinho, papai querido, Pai, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Somos irmãos de Jesus. Também somos do reino celeste e agora encontramos a nossa imagem e semelhança refeita em Jesus. Por isso que João capítulo 3, verso 1, 1 João capítulo 3, verso 1, vai dizer que: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, rejeitarão a Cristo, rejeitarão também aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Mas aqueles que querem a semelhança de Deus e as bênçãos registradas, como estávamos lendo, precisam assemelhar-se a Jesus. E continuamos, então, nessa forma de sermos semelhantes a Ele, quando continuamos aqui o paralelo que estávamos traçando entre a oração de Jesus, o Pai Nosso, e agora trazemos o verso 7 e 9 do capítulo 51. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Então ele pede para ser purificado com o hisopo porque os seus ossos estavam contristados, secos, quebradiços pelo pecado. Deus o havia convencido de seu pecado e ele ficou triste, entristeceu-se. Mas purificado pelo hisopo, uma planta que tem grande poder purificador. É com o hisopo que se fazia também os incensos, as essências que purificavam o templo. Ele é parecido com o alecrim, que nós conhecemos muito bem aqui, com a lavanda. São duas plantas que têm poder de perfumar, de neutralizar maus odores, de trazer paz e também de ungir. Na unção dos profetas, dos reis, também ia essa substância extraída do hisopo para um óleo essencial que purificava o ambiente, a pessoa e trazia alegria. Ele tem, como o alecrim tem, um chá de alecrim é poderoso para combater a depressão, a tristeza. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Essa é a vontade de Deus, esconder o seu rosto. E é também o nosso pedido, para esconder nossas iniquidades. Não para que a gente possa pecar livremente, mas para que os nossos pecados foram lançados na profundeza do mar. Verso 14. Livra-me da culpa e dos crimes de sangue. Os crimes de sangue são os crimes dolosos, são os pecados que nós cometemos voluntariamente, conhecendo que são pecados. Eles não estão falando aqui daqueles pecados que nós desconhecemos, de uma vida de crescimento no Espírito, onde ele vai mostrando onde melhorar aqui e ali.
Livra-me desses pecados voluntários. Livra-me do pecado de sangue. Essa, então, é o que está no verso 14. A minha língua aclamará a tua justiça. Qual é a justiça que nós devemos proclamar com a nossa língua? É o sacrifício de Jesus em nosso lugar. É Ele que é o bálsamo, que é o hisopo que nos purifica do nosso pecado, que nos traz alegria, que faz com que os nossos ossos se regenerem. Nós não estamos mais com aquela depressão horrorosa do pecado. Estamos livres, purificados pelo hisopo, pelo alecrim, pela lavanda, pelo óleo essencial, que permite que agora Davi se apresente de novo diante do povo, banhado com esse óleo, com essa essência. Tanto fisicamente a Bíblia fala que ele se banhou com esse óleo, como espiritualmente também nós assim devemos fazer. E continua então no verso 13 de Mateus capítulo 6. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa oração de Jesus é correspondida no verso 12 a 14. Então eu leio novamente. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. A minha língua, o meu jeito de ser, tudo que eu faço, tudo que eu falo. Nós não temos apenas aparência, não somos apenas cristãos de falar, temos que ter a vida transformada por Jesus. E então as pessoas darão glória pelos filhos de Deus, glória a Deus, glória pelos filhos de Deus. Você é o rosto visível de Deus aqui na terra. Não fale assim, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Você é Cristo aqui na terra. Você é o rosto de Cristo para aqueles que nunca viram Jesus e nunca o veriam, a não ser que você proclame o evangelho com a sua existência. Não como os fariseus, como os saduceus, como os doutores na lei, sabiam tudo, mas não praticavam nada. Jesus disse: façam tudo o que eles ensinam, mas não façam o que praticam, porque são como sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro pão bolorento, coisa que faz mal. E vamos seguindo então para a finalização da nossa programação de hoje, porque o livramento do maligno, a oração de Jesus, está lá no verso 18 e 19. Mas livra-nos do mal, do maligno, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. É aquela oração que Jesus fez pelos seus discípulos, eu e você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, do poder do maligno. Porque se ele pudesse, ele mataria Jó. Se ele pudesse, ele mataria os filhos de Deus. Se ele pudesse, ele matou o próprio Jesus, lembra? Ele é terrível, e se pudesse, ele poria você também na cruz. Ele não para de nos acusar nos concílios celestes, e é preciso que Jesus esteja intercedendo por nós. Verti meu sangue na cruz por ele. Eu que era inocente, agora paguei o preço pelo meu pecado, pelo meu e teu. Jesus, o inocente, pagou o preço pelo nosso pecado. Estamos livres da culpa. Alegremo-nos como o hisopo pela purificação que tivemos. Verso 18 de capítulo 51 de Salmos. Por tua bondade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. A proteção contra o inimigo, contra Satanás, está aqui, porque Deus ergue o muro diante de nós e de Satanás. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, da minha forma de viver, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alegra-me dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre teu altar. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus quer a nossa renovação, Ele quer a nossa transformação, a nossa sinceridade. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem é que está falando isso? É Jesus. Teu é o poder e a glória. Ei, Jesus começou a oração falando: Pai nosso que está nos céus, teu é o reino, seja feita a tua vontade. E termina dizendo: porque teu é o reino. Satanás não tem vez. Existe um muro e nós temos Deus como nosso rei. Você e eu estamos na proteção de Jesus, porque Jesus diz: recuperado orei para a glória. Então nós vamos ver lá que no verso 14, né? No verso 14 aqui de Salmo 51, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, é a minha língua clamará a tua justiça.
Repito, João capítulo 1 João capítulo 3, verso 1. Vejam como é grande o amor do Pai. Nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Filho de Deus, leva esta mensagem ao mundo pela tua vida, pelas tuas palavras. Compartilha esse programa, curte esse programa, faz com que as mídias sociais deem relevância, divulguem esta mensagem do amor de Deus por mim e por você. Ao curtir, compartilhar, você estará pregando esse evangelho. Mas não se esqueça, toca o sininho, passa a seguir a nossa programação. Existem muitos vídeos do amor do Pai no Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você. Você assiste também os 5 Minutos do Entende, curte, compartilha, segue a programação, abençoa pessoas e temos em todos nós uma vida transformada, cada dia mais semelhantes a Ele. Que Deus te abençoe.